Beleza, tranquilo, né? Preparei aqui um material sobre o finalzinho dos capítulos, né? Só para poder fechar mesmo e aí então poder passar as atividades, né? E aí o que eu pretendo fazer é falar sobre essa parte do processo adiabático. Depois eu falo sobre o que é uma máquina térmica, depois sobre a segunda lei da termodinâmica, entropia, e aí a gente finaliza a parte de capítulos. E aí então a gente começa com os exercícios. Beleza, e aí aqui eu vou começar falando sobre o processo adiabático. A gente já comentou sobre ele, né, com relação ao processo adiabático. O que a gente entendeu é que para o processo adiabático a quantidade de calor é nula, né? Então, para essa quantidade de calor ela ser nula, o que isso implica? Na primeira lei da termodinâmica, implica que a variação da energia interna, que é a quantidade de calor menos o trabalho, então se a quantidade de calor é zero, só vai resultar em que a variação da energia interna é causada pelo trabalho realizado sobre o gás ou pelo gás. E aí então, se é um trabalho realizado pelo gás, significa que o volume está aumentando, então significa que essa a gente vai chamar de expansão adiabática. Se acontece o contrário, então se o trabalho é realizado sobre o gás, então é uma compressão adiabática, tem um decréscimo no volume desse gás, né? Uma compressão adiabática. E aí então o que isso implica para a energia interna? Na expansão adiabática tem um decréscimo da temperatura. Na compressão adiabática tem um aumento da temperatura. Ou falando de um jeito diferente, na expansão adiabática tem um decréscimo da energia interna. Na compressão adiabática tem um aumento na energia interna. Ou seja, aqui se a gente olha nessa figura aqui do lado, nesse gráficozinho que eu tentei fazer aqui do lado, se a transformação adiabática ocorre do ponto A para o ponto B, é uma expansão adiabática e com isso tem um decréscimo da temperatura. Perceba que a gente sai da isotérmica T1 e vai para a isotérmica T2. No contrário, se o processo termodinâmico ocorre do ponto B para o ponto A, então tem uma compressão adiabática e ele sai da isotérmica T2 e vai para a isotérmica T1. E aí então tem um aumento na temperatura. E isso está diretamente relacionado com a energia interna, né? Porque aumentar a temperatura é aumentar a energia interna, diminuir a temperatura, diminuir a energia interna. Beleza. Então, né, aqui eu coloquei de A para B, o gráfico sofre uma variação nessas três grandezas, né, uma transformação nas três grandezas, do pressão, do volume e da temperatura. Que é um pouco diferente do que a gente tinha visto, porque ou era um processo com pressão constante, com volume constante ou com temperatura constante. Nesse caso aqui, todo mundo varia, né? E aí então, se a gente olha se nós olharmos para a equação, né, de estado do gás ideal, que é PV igual a nRT, é possível a gente mostrar, mas eu não vou fazer aqui, é possível a gente mostrar que essa relação aqui ocorre para o gás ideal nas transformações adiabáticas. Ou seja, existe essa relação entre a pressão e o volume, né? Ela é mantida constante. Então, a pressão inicial vezes o volume elevado a esse gama, ele vai ser sempre constante em qualquer estado termodinâmico para uma transformação adiabática. Então, no processo adiabático, isso ocorre, né? Aparece essa constante de estado, vamos falar assim. E aí, então, tem essa equação ela foi determinada por Poisson, né? E aí, então, esse gama, que ele é chamado de coeficiente, né, de expoente de Poisson, ele é o Cp dividido por Cv, ou seja, a capacidade térmica na transformação a pressão constante dividido pela capacidade térmica na transformação a volume constante. Então,
daqui a gente poderia pensar assim, não, tudo bem, então, né, tem essa relação, essa constante que aparece no sistema, né, essa constante que aparece no sistema, que é a relação entre a pressão, o volume elevado a esse gama, e como é que esse gama aparece. Então, aqui a gente poderia pensar no seguinte, se a gente pensar em relacionar isso, né, relacionar um jeito aqui de escrever uma relação entre a energia interna e o calor. É só para exemplificar o que eu quero mesmo. Mas então como é que a gente poderia fazer isso? Poderia ser num processo a volume constante, onde o trabalho vai ser zero. E aí então nesse processo a volume constante, a gente tem na primeira lei da termodinâmica que a energia interna vai ser a quantidade de calor. Tudo bem. Então daqui, o que eu quero na verdade é mostrar o seguinte. Se vocês se lembram, quando a gente estava falando sobre energia interna, esse 3, eu comentei que ele estava relacionado com um número de graus de liberdade. E aí, então, se é um gás monoatômico, então um exemplo de gás monoatômico seria gases ideais, por exemplo, né? Então, hélio, o argônio. Então, esses gases, eles tem a característica de ele sozinho já estar estável, né? Então você não vê, na verdade, não tem, é pouco provável, né, de ter essas ligações ocorrem, mas elas são muito fracas, né? Então eles se ligam logo, já quebram essa ligação, não tem a necessidade de ter essa ligação. Ele já é estável, né? Esses átomos já são estáveis. Tudo bem. Então, no gás monoatômico, por exemplo, um gás ideal, ele tem 3 graus de liberdade, né? Então, se a gente pensar nesse objetozinho, né, nesse tipo pendrive, ele pode, né, se a gente pensar aqui nos eixos X, Y e Z, então ele pode se movimentar no eixo X, pode se movimentar no eixo Y e pode se movimentar no eixo Z, né? Ok, então 3 graus de liberdade para o gás monoatômico. Se é um gás diatômico, então, né, um gás diatômico, o que acontece é que ele tem mais graus de liberdade. E aí um bom exemplo seria a canetinha aqui, por exemplo, né, ela é linear. Então, o gás diatômico, por exemplo, H2, O2, N2, F2, Cl2, enfim, qualquer um desses. Ou um gás diatômico. E aí o que a gente poderia pensar aqui? Então ele tem esses mesmos graus de liberdade, né? Ele pode se movimentar ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, o eixo Y estava falando que era na vertical, ao longo do eixo Y e em Z. Tudo bem. Além disso, se a orientação do gás diatômico é essa, ele pode fazer rotações. Então ele pode rotacionar em torno do eixo Z, né? Em torno do eixo Z e também em torno do eixo Y. Se ele rotacionar em torno de X, não faz diferença, porque a princípio, se a gente pensar o que é o modelinho dos gases ideais, é pensar que são bolinhas, né? Então aqui o gás diatômico é uma bolinha ligada na outra, então é uma bolinha e ela gira em torno do eixo dela e não faz diferença, pelo menos para visão, assim, pelo menos para energia, né? Então seria 5 graus de liberdade, 2 graus de liberdade para rotação e 3 graus de liberdade para translação. E agora, se é um gás triatômico ou poliatômico, né, de modo geral o triatômico não pode ser linear, então tipo água, tipo metano, tipo uma cadeia carbônica. Então, uma cadeia carbônica, acho que daria para pensar em muitos tipos, né? O álcool, enfim. Ele não pode ser linear, né? Então, nesse caso, ele vai ter 6 graus de liberdade, sendo 3 para rotação, 3 para translação, né? E aí a ideia é a mesma, ele pode se deslocar ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z. Esse aqui já não serve muito bem. Vamos pensar aqui no telefone, né?
Então, ele pode rotacionar em torno de Y, pode rotacionar em torno de X e rotacionar em torno de Z, né? Então, o esquema é 3 graus de liberdade para translação, 3 graus de liberdade para rotação. Esse para o poliatômico. Beleza, então a gente escreveu, né, a relação aqui para a energia interna que está relacionado com esses graus de liberdade para os tipos de gases. Gases monoatômico, diatômico e poliatômico. Tudo bem, e o que isso tem a ver com expoente de Poisson? Então vamos escrever aqui o que é a capacidade térmica. Se é uma transformação a volume constante, então a quantidade de calor é a energia interna. Se é a volume constante, a capacidade térmica é essa a volume constante. Então eu consigo relacionar diretamente esse número de graus de liberdade com a capacidade térmica. Tudo bem. E aí então a gente já discutiu essa equação de Mayer, né, que é a relação entre os calores, as capacidades térmicas para o gás ideal. E aí então eu consigo escrever quanto vale, né, eu consigo calcular a capacidade térmica à pressão constante para os diferentes tipos de gases, monoatômico, diatômico, triatômico, poliatômico. Então, o CV, né, a capacidade térmica volume constante, para o gás monoatômico é 3/2 vezes a constante universal dos gases. E o CP, ele vai ser, tá faltando um R aqui, o CP ele vai ser 5 meios, né, 5/2 vezes a constante universal dos gases. Beleza? E aí então eu posso calcular o gama, né, dividindo um pelo outro. O CP dividido pelo CV. E aí então isso vai dar 5/3. Do mesmo jeito eu posso fazer esse cálculo também para o gás diatômico. Então o CV vai ser 5 meios vezes R e o CP vai ser 7 meios vezes R. Com isso o gama, né, o expoente de Poisson, vai ser 7/5. Seguindo a mesma lógica, para o gás poliatômico, o CV vai ser 3, né, que é 6 dividido por 2. Eu fiz questão de escrever 6/2 aqui porque são 6 graus de liberdade, né? 3 para rotação, 3 para translação. E com isso o CP vai ser 4R, né? Ou a gente poderia falar que seria 8/2, mas tanto faz. E aí então aqui o gama, né, vai ser 4/3. Então, tudo bem, né? Com isso a gente já sabe escrever transformações adiabáticas para qualquer tipo de gás, seja um gás monoatômico, diatômico ou poliatômico. Então, tudo bem, seria isso, né? Para transformações adiabáticas. Por que é interessante a gente falar sobre esse negócio que a princípio é complicado, eu não posso nem fazer essa... eu nem demonstrei o que é essa equação aqui, porque ela não cabe no escopo do curso, né, que é de nível médio. Então, para quê? Né? Na verdade, é porque a transformação adiabática ela aparece em muitos processos relacionados com máquinas térmicas, que é esse próximo tópico que a gente vai falar agora. Então, quando a gente vai falar sobre ciclos termodinâmicos relacionados a máquinas térmicas, a gente vai perceber que essa adiabática ela é muito interessante para o estudo, né? Principalmente esse que a gente vai fazer. Ok, e aí então a gente entra, né, nesse tópico de máquina térmica e a segunda lei da termodinâmica. E aí, como é que funciona, né? Então, basicamente a gente poderia pensar, né, muito basicamente a gente poderia pensar que a definição da máquina térmica ela vai ser aquele material, aqui, na verdade, aquele produto, aquele dispositivo que transforma uma determinada quantidade de energia térmica em energia mecânica. Então a gente é muito acostumado a ver isso de um jeito que não é cíclico, né? Então, por exemplo, eu pego o telefone e passo ele sobre a minha mão, né? Então, passar ele sobre a minha mão, como tem atrito, então o que eu vou estar fazendo é realizando um trabalho sobre o telefone sobre minha mão, e aí com isso eu vou estar convertendo essa energia que eu estou fornecendo para ele pelo trabalho que eu estou realizando
em barulho e em aquecimento. Nessa parte do aquecimento, agora a gente chama isso de essa variação na temperatura que vai fazer na minha mão, vai esquentar o ambiente, né? Vai ter essa troca de calor. Hoje a gente já chama isso de calor, né? Então, uma coisa vai sendo convertida em outra, né? E aí a ideia da máquina térmica é fazer exatamente isso, só que a gente aproveita essas diferenças de temperatura entre dois materiais e aí então coloca um dispositivo ali no meio, coloca um equipamento ali no meio em que, devido a essa diferença de temperatura entre os dois materiais, né, que a gente vai chamar de fontes, fonte de alta temperatura a gente vai chamar de fonte quente, fonte de baixa temperatura a gente vai chamar de fonte fria. E aí então coloca um dispositivo ali no meio em que ele aproveita essa diferença de temperatura para realizar movimento. Ou seja, então a gente converte a energia térmica por conta da diferença de temperatura entre as duas fontes em energia mecânica, que é o movimento de alguma coisa. Tudo bem, e aí então, o que são exemplos disso, né? Então, exemplos disso é o motor do carro. Exemplo disso é um aquecedor. Um exemplo disso é um ar-condicionado. Um exemplo disso, deixa eu ver o que mais, é uma locomotiva. Um exemplo disso é uma termoelétrica, né? A usina termoelétrica. Um exemplo disso é uma usina nuclear. Então, eu já falei de trem locomotiva, trem a vapor, né? Então, a gente tem alguns exemplos para isso, né? E que fazem exatamente isso, que devido a essas diferenças de temperatura, a gente coloca um dispositivo ali no meio e ele usa esse dispositivo ali no meio para realizar movimento. Então, a definição eu acho que seria mais ou menos isso mesmo, né? Transforma energia térmica em energia mecânica. Tudo bem. E aí, então, muito basicamente, a gente vai perceber que fontes térmicas necessitam de duas fontes de calor, né? Duas fontes, uma a alta temperatura, a outra a temperatura mais baixa. E aí, então, a gente vai chamar isso de fonte quente, fonte fria. Além disso, ele precisa desse fluido operante que transporta a energia térmica da fonte quente para a fonte fria. Tudo bem, o que é esse fluido operante, né? Então, por exemplo, no ar-condicionado, eu esqueci de falar de geladeira, né? Então, no ar-condicionado, ele tem aquele fluido refrigerador, né? Então, se vocês já tiveram problemas com ar-condicionado, um problema que às vezes acontece tá faltando o gás do ar-condicionado. Então, esse gás é o fluido operante, né? O fluido refrigerador. Na geladeira também tem esse gás. No ar-condicionado do carro também tem esse gás. E no motor do carro, o que é esse fluido operante? Então, no motor do carro, ele precisa, o fluido operante lá é a fumaça, né? A explosão gerada pela mistura do combustível com o oxigênio, né? Então, na hora que ele explode, ele faz o pistão, né, do carro, empurra o pistão do carro para baixo. Isso gira, né, a árvore de manivela que está ligado, se o carro está engatado, na transmissão do carro, que está ligado com as rodas, e então faz movimentar. Na usina termoelétrica, então, tem lá, né, o cara chega lá, coloca um monte de lenha, coloca carvão mineral, coloca esse negócio lá, põe fogo na caldeira, a caldeira faz a água evaporar, a água evapora e faz girar uma turbina, girando a turbina, gera esse movimento e então produz a tensão necessária, produz a energia elétrica, né? Então, numa usina termoelétrica é até um pouco mais do que isso, né? Porque converte energia térmica em energia mecânica e energia mecânica em energia elétrica, mas enfim. Então, o esquema é esse, né? De máquinas térmicas.
E aí então esse dispositivo intermediário, ele utiliza parte dessa energia térmica para realizar trabalho, né? Trabalho que é converter essa energia mecânica. Tudo bem. E aí então aqui a gente poderia pensar o seguinte: bom, se é um ciclo, né? Se é um ciclo, o que a gente precisa? O que a gente entende? Agora vamos olhar do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica. Se é um ciclo, então eu vou sair de um estado termodinâmico, vou fazer um rolê aqui, vai ter um rolê aqui no meio do caminho, né? Vai ter, sei lá, transformações de qualquer tipo aqui no meio do caminho, e aí então volta para o mesmo ponto. Por que precisa ser um ciclo? Porque senão só vai, né? Então ele só vai, né? Eu não sei se fez sentido do porquê de ser um ciclo, né? Por que todos esses exemplos de máquinas térmicas ou refrigeradores que eu falei precisam ser cíclicos? Porque senão seriam somente estados termodinâmicos diferentes e você só ia mudando o sistema e não seria um processo, né? Não seria seria esquisito, porque você só teria mudança, né? Só teria processos diferentes e não teria controle, né, em como é que seria isso, porque o que seria um motor de carro se ele não fosse cíclico, né? Então, você empurrar o pistão do carro para um lado só toda a vida? Não, então ele tem que descer, sobe, comprime o gás com o oxigênio com combustível lá dentro, explode, empurra o pistão para baixo, sobe de novo, então precisa ser cíclico. No caso do gás refrigerador do ar-condicionado. Então, ele é refrigerado pelo motor do gás, aí ele vai para frente, né, na condensadora ali, condensadora, eu acho. Condensadora é o que está lá atrás. Então, ele esquenta lá na condensadora, aí passa pelo motor, esfria, chega na frente, dentro da casa, transfere esse calor, retira o calor de dentro da casa, e volta de novo para o condensador, esfria e fica nesse processo. Então ele precisa ser cíclico para poder repetir esse mesmo processo e para poder quantificar essas coisas, né? Para poder ter algum tipo de controle nesse sentido, nessas transformações termodinâmicas. Tudo bem, então para ser cíclico, o que isso implica? Para ser cíclico, então ele precisa está num estado termodinâmico e aí então ele volta para o mesmo estado termodinâmico, né? Tudo bem. Então, o que isso implica? Isso implica que ele vai sair de uma determinada temperatura e vai voltar para a mesma temperatura. E o que isso implica? Isso implica, então, que não tem variação de energia interna, porque o estado termodinâmico é o mesmo. E aí, então, se voltar lá no conceito da energia interna, ela é uma grandeza de estado, né? Então, o que significa estado? É que ela só depende do estado inicial do estado final. E aí, então, se a gente volta para o mesmo estado, a variação dessa grandeza tem que ser zero, né? Que é razoável. Então, o que é a diferença de pressão entre, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque tem um gráfico aqui que representa isso. Então, o que seria a diferença de pressão do estado A com o estado A? Zero. E a diferença de volume do estado A com o estado A? Zero. E da temperatura? Também é zero. E da energia interna? Também é zero. Então, se o processo ele é cíclico, necessariamente ele volta para o mesmo estado, por exemplo, esse estado A. E aí, então, a variação da energia interna tem que ser nula. Tudo bem. E o que implica, então, a variação da energia interna ser nula? Implica que no ciclo dessa máquina térmica, todo trabalho que vai ser realizado, ele é devido à relação de fornecimento de calor da fonte quente e o que é jogado para a fronte fria. Ou seja, se eu escrever essa equação aqui um pouquinho diferente, eu poderia falar o seguinte: a quantidade de energia que é fornecido pela fonte quente vai ser parte utilizado pelo trabalho e parte ejetado na
fonte fria. Tudo bem, então deixa eu ver aqui a definição do livro. Ele fala: o trabalho realizado pela máquina térmica é igual à diferença entre os módulos. Eu poderia até ser mais rigoroso aqui, módulos. E é interessante a gente escrever módulo aqui agora, porque ali na frente vai fazer diferença. Entre os módulos do calor recebido da fonte quente e do calor rejeitado para a fonte fria. Tudo bem. Então, necessariamente é isso, né? Todo o calor que a fonte quente fornece, parte vai ser convertido em energia para o movimento, parte vai ser ejetado na fonte fria. Beleza. Mas tudo bem, né? Então, e aí? Como é que isso funciona? Então, seria como se fosse assim, né? A gente tem calor que a fonte quente fornece, daí parte dele vem para cá e a outra parte é ejetado ali na fonte fria. Beleza. E aí então vem a segunda lei da termodinâmica, né? E aí agora a gente já tenta fechar algumas pontas, né? E aí, como é que funciona esse negócio então? Então a gente poderia pensar na segunda lei da termodinâmica como ela sendo alguns enunciados de dois caras. Um deles vai ser o Kelvin e o Planck, e o outro o Clausius, né? Então são esses dois enunciados. Beleza. Como é que vai funcionar isso daí? Então ela vem com uma preocupação sobre o rendimento dessa fonte quente. E aí, por que eu começo falando sobre esse rendimento? Porque, vamos lá, se a gente vai pensar numa máquina, né, que eu quero que ela realize trabalho, eu quero que ela faça alguma coisa para mim. Então, eu quero que isso seja o mais eficiente possível, né? Quanto mais eficiente isso for, menos eu estou desperdiçando, vamos falar assim. Bem entre aspas mesmo. E aí então eu vou definir o que? O rendimento. O rendimento é o quanto que eu aproveito, né? Então seria como se a gente pensasse assim, ó, o rendimento a gente poderia pensar como sendo a razão entre o benefício dividido pelo custo. Então o quanto que eu aproveito dividido por quanto que eu tenho que me esforçar para fazer aquilo ali funcionar, né? Vamos falar assim. Então, no caso, para um motor, para uma máquina térmica, e aí aqui eu acho que faltou eu falar isso aqui em cima, a gente tem dois tipos então de máquina térmica. Um deles a gente vai chamar de motor e o outro a gente vai chamar de refrigerador. Tudo bem? E o que é isso? O motor, ele é aquele em que é exatamente essa representação que está na figurinha, em que ele retira calor da fonte quente, converte parte dessa energia em trabalho e o restante é jogado para a fonte fria. E o refrigerador? É o contrário, exatamente o contrário. Então, o motor, né, ou seja, o dispositivo, a máquina térmica, ela retira calor da fonte fria e ejeta calor na fonte quente. Então é exatamente o contrário, ou seja, o motor seria o motor do carro, uma termoelétrica, por exemplo, e o refrigerador seria o ar-condicionado, a geladeira. Tudo bem? E aí, então, a ideia do rendimento continua sendo essa, né? O benefício pelo custo. Então, tá. Então, ele é definido pela razão entre a energia térmica convertida em energia mecânica. Isso aqui é porque o livro ele vai falar para a gente somente sobre motor. Então, energia mecânica, né, energia térmica convertida em energia mecânica, ou seja, o trabalho, esse é o meu benefício, né, o quanto de energia eu vou usar para converter em movimento, para fazer alguma coisa girar, para fazer alguma coisa se movimentar, e o quanto de energia foi fornecida. Então, na fonte quente eu tive que fornecer quanto de energia para usar esse tanto em trabalho, falando em números. Então, eu tive que fornecer 100 joules
de energia a partir da fonte quente. Então fui lá, peguei uns pedaços de lenha, joguei lá na fornalha, né, 50 pedaços de toco, joguei lá na fornalha, está gerando 100 joules, e aí então eu vou conseguir converter 20 joules para rodar uma manivela, por exemplo. Tudo bem? Então a ideia seria essa, né? O rendimento vai ser esses 100 joules dividido, os 20, né, que é o benefício de fazer rodar a manivela, dividido pelos 100 joules, que é os 50 toco pegando fogo. Então a ideia seria essa, né? E aí então, como é que fica aqui, né? Eu posso mexer nessa equação um pouquinho, né? Em que sentido? Então é o trabalho dividido pela quantidade de calor na fonte quente. Da agora para frente vou representar a fonte quente com esse Q e fonte fria com esse F, tá? Então o trabalho ele é o módulo do calor na fonte quente dividido pelo módulo do calor. O trabalho é o módulo do calor na fonte quente menos o módulo do calor na fonte fria. E o rendimento é o trabalho dividido pelo calor na fonte quente, né? Ou seja, o benefício dividido pelo custo. Então, como o trabalho ele tem essa equaçãozinha, eu só substituí e cheguei nessa relação aqui para o rendimento. Então, o rendimento vai ser 1 menos... Deixa eu manter essa notação dos módulos aqui para ficar melhor. Então, o rendimento vai ser 1 menos a razão entre a quantidade de calor que é ejetado na fonte fria pela quantidade de calor fornecido pela fonte quente. Beleza. E aí, o que seria interessante? O que seria legal para a gente? O legal seria o perfeito. O que é o perfeito? Todo e qualquer quantidade de calor que é ejetado, que é fornecido pela fonte quente, é convertido em trabalho. Isso seria o rendimento máximo. Isso seria o rendimento total, 100%, né? de aproveitamento da energia térmica sendo convertido em energia mecânica. E o que é necessário para isso acontecer? É necessário que todo calor fornecido pela fonte quente seja convertido em trabalho. Consequentemente, o calor que chega na fonte fria é zero. Não teria fonte fria, né? Só que aí, isso tem um problema. Tem um problema, porque isso não acontece, né? Isso é impossível de acontecer. E aí é que entra esses enunciados, né, que vão fazer parte, que vão compor a segunda lei da termodinâmica, que são essas limitações do sistema, que são as limitações de como é que a natureza funciona, né? Então, o Kelvin e o Planck, eles fizeram o seguinte enunciado para a segunda lei da termodinâmica. Eu peguei do livro, né? É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida pela fonte quente. Ou seja, se a gente pensar que aqui eu tenho aquele dispositivo, né? Estou representando aquela figurinha lá em cima. Eu tenho aquele dispositivo que é a fonte quente. Então ela converte totalmente em trabalho. Não teria a fonte fria aqui, né? Que estaria na temperatura fria. Não teria isso. Tudo bem. Mas e aí? Né? Então isso é um enunciado. Isso não é possível. Só que aqui não é possível mesmo? Bom, aqui tem um jeito que a gente poderia pensar em que seria o seguinte. Mas tem como eu fazer esse processo, né, de converter calor em energia, calor em trabalho? Sim, né? Se eu fizer uma transformação isotérmica, é exatamente isso, né? Numa transformação isotérmica, olhem só, eu saio do estado A e vou para um estado B, e a única coisa que acontece é transformar completamente calor em energia térmica. Mas então, o que é esse negócio aqui desse enunciado do Kelvin Planck, né? Em que ele fala que isso não é possível e um processo super simples, né? Super simples, vamos falar assim,
comunzão, que a gente já tinha falado ali atrás, não precisou nem de leis de termodinâmica para falar sobre isso, né? Já tinha sido discutido lá pelo Boyle, né? Se eu não estou enganado. Ele fala exatamente disso, né? Que, na verdade, ele fala exatamente do processo isotérmico. Então, o processo isotérmico, ele não contradiz o enunciado, porque ele não é um processo cíclico, né? Então ele muda de estado e para ali mesmo. Ele sai do estado A, vai para o estado B e fica ali. Então, aqui ele tem uma partezinha que ele fala assim, ó, é impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito fazer essa conversão. Então, como não é ciclo, então tudo bem, né? Não tem problema. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar sobre esse enunciado do Kelvin Planck é o experimento de Joule. Joule eu vou comentar um pouquinho mais para frente ali. Ele foi um cara que fez alguns experimentos bem legais assim, nesse sentido, estudou bastante, né? Tanto é que a unidade de energia no Sistema Internacional ganhou o nome dele. Então ele contribuiu muito nesse sentido, para entender o que é essa relação entre converter de um tipo de energia em outro, energia mecânica, energia térmica, energia interna. Então esse enunciado da primeira lei da termodinâmica teve grande contribuição do Joule, né? Vamos pensar assim. E um experimento famoso do Joule é o que eu tentei representar aqui, não dá para entender nada, mas eu vou falar as legendas, né? Então seria como se fosse uma caixa. Dentro dessa caixa tem água, e aí ali ele colocou um eixo, e nesse eixo tem umas pazinhas pregadas nele, e dentro da caixa também tem um termômetro. Beleza. E aí então nesse eixo ele colocou amarrou uma cordinha e pendurou um peso nela. Beleza. E aí então na hora que ele solta o peso, a cordinha puxa, né? O peso puxa a cordinha, faz o eixo girar, gira as pazinhas dentro da água. Então, no fundo, ele está realizando um trabalho pela energia mecânica, né? deixando o peso cair. E aí, então, ele gira as pazinhas, realizando um trabalho na água, fazendo ter uma variação de temperatura. Beleza. Então, o que seria isso, né? Então, vamos olhar isso aqui agora do ponto de vista energético. Então, no processo de abandonar o bloquinho, é mais ou menos isso daqui, né? Então, ele abandona o bloco, ele converte energia potencial gravitacional em energia cinética na medida que o bloco desce. E aí, então, com o movimento das pás, né, na água, ele faz ela aquecer. Então, ele varia a temperatura da água fazendo isso. E aí, então, se fosse possível converter completamente essa energia térmica em trabalho, seria possível, olha só que absurdo que é, por conta de contrariar em muito o que de fato acontece, né? O nosso próprio senso comum já acusa o problema. Seria suspender o bloquinho movimentando as pás. Então seria como se a gente pensasse que na medida que a água vai esfriando, então vamos supor que a água está a 35 graus Celsius e meio. Seria como se ela fosse para 34 graus Celsius e meio, e nessa de diminuir 1 grau Celsius, ela girasse as pás no sentido contrário, enrolando a cordinha. Então, seria exatamente o movimento das pás na água ia causar, né, fazer uma variação da energia cinética no bloco, e isso ia causar uma variação da energia potencial gravitacional. Ou seja, as pás iam girar enrolando a cordinha subindo o bloco. Então, ia ficar um processo cíclico, né? Então, ele solta o bloco desce, gira as pás, esquenta a água. Aí, as pás giram num processo ao contrário, esfria a água e o bloco sobe. Sozinho, do nada. Então, isso é impossível, né? Esse processo não acontece
do nada, né? Você precisa ir lá, puxar o bloquinho para cima e enrolar a pazinha. Então, por que isso não acontece? Porque esse é um processo irreversível. O que é o processo irreversível? A gente vai falar sobre ele com mais cuidado daqui a pouco. E aí a ideia do processo irreversível é que ele não é feito por transformações quase estáticas. Ele não tem como a gente repetir todos os estados termodinâmicos na ida e na volta. Então, como isso não acontece, não é possível a gente voltar para o mesmo estado. A ideia do processo irreversível seria como se a gente pensasse: você tem um copo de água e aí você pinga uma gota de tinta. O que vai acontecer? A gota ela vai, né, espalhar o máximo possível ali dentro, vai diluir o máximo possível ali dentro. E aí então seria possível a gente falar assim: se for reversível, então tem como eu recuperar exatamente a gota. Não tem jeito, né? É um processo irreversível. Então assim é nesse experimento do Joule. Uma outra coisa, né? Aqui, como espontaneamente o calor flui do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, então aqui seria uma outra consequência, né, de máquinas térmicas também, que é o seguinte: se existe dois objetos, então isso é porque a gente vem falando disso desde o início do ano, né? Desde quando começou o ano, lá no primeiro bimestre. Uma das primeiras coisas que a gente falou em sala de aula foi a temperatura. Se existe dois corpos com temperaturas diferentes, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então, se tem um sistema que está, por exemplo, isolado, e nesse sistema existe dois corpos, eles estão em temperaturas diferentes. Depois de um tempo, eles vão entrar em equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? Os dois vão ficar com a mesma temperatura. Por quê? Porque o primeiro, o que tem temperatura mais alta, transfere energia térmica para o que tem temperatura mais baixa. Ou seja, o que tem temperatura mais alta transfere calor para o que tem temperatura mais baixa, até que os dois fiquem em equilíbrio térmico. Tudo bem. Então, isso é um processo espontâneo, é assim que funciona na natureza. Então, como uma consequência, então por isso que, por exemplo, não vai acontecer essa de voltar as pazinhas e subir o bloco, por exemplo, né? Então, seria como se a gente pensasse que esse é o sentido natural de sistemas, né? De um sistema real, da natureza, funciona desse jeito. Então, o Clausius ele vai enunciar o seguinte, que é impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro, de um sistema para um outro que tem uma temperatura mais alta. Ou seja, é essa representação maluca aqui do lado. É impossível eu ter um cubo de gelo e esse cubo de gelo ferver a água, né? Simplesmente eu coloco o cubo de gelo, então o gelo ele já, vamos supor, está a menos 5 graus Celsius, ele fica menos 10 graus Celsius e a água que estava a 2 graus Celsius vai para 5. Então isso não vai acontecer, né? Não tem como uma coisa que tem uma temperatura mais baixa esquentar uma coisa que tem a temperatura mais alta do nada, sem nenhum agente externo. E aí então, com esses dois enunciados, a gente tem a segunda lei da termodinâmica. Então, não é possível eu retirar calor de um material que está numa temperatura mais alta e converter isso totalmente em trabalho, em energia mecânica, sem transferir calor para a fonte fria. E uma consequência óbvia, que é o seguinte: então se eu penso num sistema em que só existe ele com uma temperatura, não tem um outro corpo com temperatura diferente, não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, não tem como eu converter isso em trabalho. Então não tem como a máquina existir. Por quê? Porque não vai ter
transferência de energia térmica. Não tem como, sem essa transferência de energia térmica, converter isso em trabalho. Do mesmo jeito, se eu penso que existe dois corpos, sem um agente externo para forçar, para fazer isso ser um processo forçado de converter energia térmica de empurrar o calor da fonte fria para a fonte quente, não tem como existir esse refrigerador, vamos falar assim. Então, esses dois enunciados, eles são complementares, né? Um complementa o outro, não tem como sistemas físicos existirem sem esses dois enunciados, vamos falar assim. O que eu acho legal dessa história toda sobre os enunciados é as datas, porque se vocês se lembram, eu venho falando, né, de datas, que é interessante. Então, se a gente olha aqui, porque agora eu vou chegar no ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot nos livros falam que ele era um jovem engenheiro, né, se eu não estou enganado, ele tinha uns 28 anos quando ele propôs isso daqui, em que ele propôs o motor ideal. Percebam que existe uma diferença aqui entre esse motor ideal e aquele motor perfeito que eu estava tentando falar lá atrás. A diferença é a seguinte: o ciclo de Carnot, ele propõe um motor em que ele vai ter o maior rendimento possível. Só que esse maior rendimento possível não é 100%. E aí então aqui é que é legal, porque mesmo sendo o ideal, não é 100%. E aí então vamos comentar um pouquinho sobre isso. E aí aqui eu dei uma olhadinha rapidinho na internet, só para a gente ter uma noção. E ele fala o seguinte, pelo menos nos lugares que eu olhei, a princípio já existia máquina térmica em 1698. Já tinha essas máquinas térmicas muito tempo atrás, né? Muito antes de, olha só, a primeira lei da termodinâmica, ela foi amplamente discutida pelo Joule, e isso já em torno de 1800. Observe que, né, são quase 200 anos, são 150 anos de diferença a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, para entender que existia conservação de energia, foi quase 150 anos depois que já existia o experimento, depois que já existia uma máquina que tinha esse ciclo e que fazia isso, né, de converter energia térmica em movimento. E aí, no caso, era usado para retirar água de poço e tal. Aí depois, né, alguns anos aqui depois, uns 60 e poucos anos depois, o Watt ele conseguiu otimizar muito essas máquinas térmicas e transformar elas conseguir utilizar elas em nível industrial. E isso daí foi fantástico, porque isso representou o que seria a Revolução Industrial, né? Que era trocar aquele monte de mão de obra de pessoas para máquinas. Então economizou muito, né, em questão de dinheiro, e aumentou muito a produção dessas coisas, né? De tecido, acho que a que eu mais me lembro é de tecido. E aí então, já em 1804, né, alguns anos aqui depois do Watt, né, então 40 e poucos anos, 40 e poucos anos depois, 40 anos, né, 41 anos depois, já tinha as locomotivas, né, que já era baseado nesse esquema aqui do Watt. Então, percebe que mesmo, olha só, já está tendo locomotiva, né, carregando grandes quantidades de cargas de um lado para o outro, levando pessoas de um lado para o outro, e ainda não sabia nem o que era a primeira lei da termodinâmica. Se a gente voltar aqui um pouquinho, isso daqui já existia as locomotivas, e olha só, os enunciados da segunda lei da termodinâmica, eles vieram em 1850 e 1851, né? Então o de Kelvin e Planck foi em 51, o do Clausius foi em 50. Então, né, já era bem antes. O próprio enunciado do Carnot, ele veio em 1824. Então,
a ideia era o seguinte, então embora existiam essas máquinas térmicas, né, desde 1698, mais ou menos, igual eu estava comentando aí, o que se pensava era que seria possível fazer uma máquina térmica em que você tinha 100% do rendimento. Ou seja, você convertia totalmente a energia térmica em energia mecânica. Então, esse trabalho, né, essa ideia, ela foi desenvolvida, esse conceito, ele foi amplamente buscado, né? Então, o próprio Joule, ele quis fazer isso muito. Então, o Watt, ele otimizou a máquina térmica para fazer isso também, né, em busca desse 100% de rendimento, até que o Carnot, ele propôs que, mesmo considerando um gás ideal, mesmo considerando transformações termodinâmicas ideais e muito bem controladas, o 100% não seria possível. E aí então, né, foi explicado em 1824 que esse rendimento de 100% ele não seria possível. E aí então, depois disso, percebe que depois de 1824, com o postulado de Carnot, em que ele mostra, né, com esses postulados, que ele mostra que não é possível obter o 100% nas máquinas térmicas. Depois disso é que se tem os enunciados para a segunda lei da termodinâmica, que explica o que é o experimento, né, em 1850 e 1851. E aí, nesse meio tempo, é que vem a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia. Então, percebe que tem uma diferença grande entre o que foi o desenvolvimento histórico, né, do avanço tecnológico com o entendimento fenomenológico do que era os fenômenos por trás dessas máquinas térmicas, vamos falar assim. Então, a primeira lei termodinâmica, né, ela teve grande contribuição do Joule, isso ali em torno de 1843. Então ele tinha essa ideia do equivalente mecânico do calor, né, que é exatamente aquele do trabalho realizado pela força-peso, que faz converter energia potencial gravitacional em energia cinética, mas também tinha um trabalho que fazia variar a temperatura, né, que é esse equivalente mecânico do calor, que ele chamava. E aí, então, depois que o Joule apresentou esses resultados, tinha alguns problemas de confiabilidade, né, sobre os dados que ele apresentou. E aí, tem até uma história de quando o Joule foi apresentar isso, ninguém acreditou muito bem no que ele estava fazendo, porque não acreditava que as contas que ele tinha feito, dos dados que ele tinha colhido, tinham validade. E o Joule era um cervejeiro, né? Então era bem legal de pensar nisso, né? De como é que esse cara mexeu com isso. E aí tem uma história lá de um casamento dele, depois vocês dão uma olhada, né? Uma semana depois que ele tinha casado, ele já estava fazendo experimento de novo para medir, né? Para ter noção para comprovar a sua hipótese, né? E aí, então, o enunciado da lei da conservação da energia, né, o princípio da conservação da energia do jeito que a gente entende hoje, né, que é aquela equaçãozinha lá da energia interna, a quantidade de calor e o trabalho, ele foi enunciado um pouco depois dos resultados do Joule, em 1847, pelo Helmholtz. E o Helmholtz, ele tem algumas contribuições muito importantes, assim, né, nesse sentido, inclusive na termodinâmica, quando vista lá em nível superior, chama energia livre de Helmholtz, né? Então tem uns processos em que são entendidos, né? Que tem esse nome, né, de variação da energia de Helmholtz. Mas enfim, eu não lembro direito sobre como é que funciona isso, como é que mostra essa parte, mas ele foi o cara que propôs isso lá em Berlim em 1847. Né? Então, o que vai ser essa proposta do Carnot? Né? Então, o Carnot, ele propõe um dispositivo que ele obedece os seguintes postulados. O primeiro postulado de Carnot é o seguinte: nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas
pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Ou seja, então você vai lá, constrói um dispositivo que ele tenha duas temperaturas fixas, né? As temperaturas não variam, elas não vão ter um rendimento maior do que a da máquina de Carnot. E aí a gente vai discutir isso, vai fazer um pouco mais de sentido mais para frente. Não é tanta prepotência assim, né? Porque fala assim, a minha é a foda e a de ninguém consegue chegar a... Na verdade, nenhuma consegue chegar na máquina de Carnot, no máximo fica igual. O segundo postulado de Carnot, ele fala o seguinte: ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento qualquer que seja o fluido operante. Então, por que isso? Porque na máquina de Carnot, ela despreza todos esses efeitos do próprio fluido. Então, ela só considera estados termodinâmicos, né? Então, e os processos termodinâmicos vão ser os ideais, né? Vão ser os bonitinhos, feitos pelo gás ideal. E então é por isso que a melhor vai ser a de Carnot, porque a de Carnot é a considerando o gás ideal, é a considerando transformações termodinâmicas totalmente conhecidas, bonitinhas e que no mundo de verdade não acontece, não é tão simples de fazer. Então, como é que funciona, né, propriamente dito, então, a máquina de Carnot? A máquina de Carnot, a gente poderia pensar nela como sendo... Deixa eu ver se eu consigo... o melhor que eu consigo é esse daqui. A máquina de Carnot, a gente poderia pensar nela como sendo um ciclo termodinâmico em que ele possui duas transformações isotérmicas, que aqui, se a gente... olhando só para o ciclo, seria o estado A, o estado B é uma transformação isotérmica com a temperatura T1, e a outra transformação isotérmica do estado C para o estado D, né, com a temperatura T2. Tudo bem? E aí, além disso, essas duas transformações isotérmicas, elas são ligadas por transformações adiabáticas. Então, de B até C é uma transformação adiabática, de D até A é outra transformação adiabática. Então, esse ciclo termodinâmico ele é bonitinho porque ele tem pontos muito bem definidos onde tem entrada de calor e onde é a saída de calor, e essa quantidade de calor ela é muito bem definida porque a entrada e saída de calor é muito bem definida porque é sobre uma isotérmica. Então todo o trabalho realizado ele vai ser convertido em calor. Então fica bem controlado, por isso que ela é ideal, vamos falar assim, né? E aí então se a gente pensasse aqui num gás, a gente vai falar o seguinte, vamos definir algumas coisas. Quando essa chapa toda cinza, ela é uma chapa adiabática. Então percebe que tudo que é todo cinza aqui, ele é adiabático e não permite troca de calor com o meio externo. Então quando o fundo desse recipiente é colocado essa chapa adiabática, ali ele está totalmente isolado. Percebe que o pistão em cima, né, o pistão é esse aqui em cima, ó, ele também pode se movimentar livremente sem atrito. Então vamos pensar aqui que a gente começa no estado A. Começa no estado A. Então no estado A, percebe que está tendo uma expansão isotérmica. Ou seja, o volume sai de VA e vai para o volume VB, né? Aumenta o volume isotermicamente. Então de A para B é esse processo aqui, né? De A para B, expansão isotérmica. Então ele estava nessa posição aqui, o pistão, e ele vai para essa outra posição. Esse é o ponto 1, vamos falar assim. E aí, aqui ele está recebendo essa quantidade de calor Q1. Beleza. E aí, então, no ponto 2, o que vai acontecer? De B, do ponto B para o ponto C, é uma expansão adiabática. Então, ele vai sair do volume VB e vai para o volume VC. Então, ele aumenta de volume adiabaticamente. Ou seja, agora
tira a fonte quente, retira essa absorção de calor e aí então coloca essa chapa para isolar todo o sistema, né? E ele não tem mais troca de calor com o meio. Mas se ele não tem troca de calor com o meio, como é que ele continua fazendo essa expansão? Pela inércia do gás. Então ele recebe uma quantidade de calor e aí então pela inércia ele continua realizando esse trabalho, né? Então ele realiza essa expansão aí. Seria tipo uma inércia para esse movimento mesmo. Tudo bem, e aí então ele vai para esse outro estado aqui, né, que seria o ponto 2, né? Esse outro processo aqui é o 2. E aí agora vamos aqui para essa outra etapa em que agora a gente coloca a fonte fria. Então na fonte fria ela absorve calor do gás. Então na fonte fria começa agora a compressão a temperatura constante. Compressão a temperatura constante aqui, ó, de C para D. Então ele diminui o seu volume, né? Ele diminui o volume nessa compressão isotérmica, né? Mantendo a mesma temperatura. Então todo o trabalho realizado sobre o gás, né? Então na verdade, todo o calor retirado do gás vai ser esse trabalho realizado para diminuir o volume dele. Tudo bem, e aí depois, né, retira a fonte fria e coloca novamente esse bloco adiabático, né, esse bloco que não permite troca de calor, e por inércia ele diminui mais um pouco o seu volume, fazendo uma compressão, né, do estado A. Opa, aqui é que eu colori aqui, mas é do estado D para o estado A numa compressão adiabática, né? E aí então percebe que fecha o ciclo. Então esse seria o ciclo de Carnot e ele tem essas características, né? Entre essas duas temperaturas fixas, que é a temperatura T1 e a temperatura T2, T1 é a temperatura da fonte quente, T2 é a temperatura da fonte fria, nenhuma outra máquina possui um rendimento maior do que o dele, qualquer que seja esse fluido. Por quê? Porque o dele é o do gás ideal, né? Então o dele já despreza essas interações do próprio fluido, o dele já despreza que vai ter mudança de fase do fluido, o dele já é o gás ideal, né? Então o fluido operante da máquina de Carnot é o gás perfeito, o gás ideal. Então no ciclo de Carnot, e somente nele, é possível mostrar essa relação aqui. E aí quem mostra essa relação é o Clausius, né? Como uma consequência daqueles enunciados lá, de que esses módulos das quantidades de calor, eles podem ser, para o ciclo de Carnot, ele é a razão entre as temperaturas. Ou seja, tanto eu posso falar que a quantidade de calor fornecida pela fonte quente dividido pela quantidade de calor recebida na fonte fria é, né, a razão dessas duas quantidades de calor no ciclo de Carnot é a razão entre a temperatura da fonte quente pela temperatura da fonte fria. E por que vai ser só nesse ciclo de Carnot que isso é válido? Porque em todos os outros ciclos não necessariamente vão ter somente duas isotérmicas e somente duas adiabáticas. Ou seja, não tem um controle tão exato, tão preciso de exatamente onde tem as mudanças de temperatura ser onde é injetado calor na máquina térmica e onde é retirado calor na máquina térmica. Então, nas outras máquinas térmicas, nos outros ciclos, vamos falar assim, essa absorção de calor e ejeção de calor pela fonte fria, absorção de calor pela fonte quente, ejeção de calor pela fonte fria, a gente não tem um controle tão preciso assim. E aí, então, não é necessariamente nas isotérmicas, não necessariamente vai ter isotérmicas, e aí, então, não necessariamente pode ser feito, não necessariamente vai existir essa relação entre a quantidade de calor, a razão da quantidade de calor da fonte quente pela quantidade de calor da fonte fria,
ter essa equivalência com a temperatura na fonte quente e a temperatura na fonte fria. Por quê? Porque a quantidade de calor na fonte quente não necessariamente vai ser só na isotérmica, ou seja, a máquina vai absorver calor não somente enquanto é uma isotérmica, assim como ela não vai ejetar calor para a fonte fria, não somente quando for outra isotérmica. Então, somente no ciclo de Carnot isso é possível, né? Essas razões aqui entre o calor absorvido na fonte quente pela temperatura na fonte quente, isso ter, né, o calor absorvido na fonte quente pelo calor ejetado na fonte fria, ser igual à razão da temperatura na fonte quente pela temperatura na fonte fria. Ou, né, se a gente inverter aqui também vale, né? O calor na fonte quente, o calor na fonte fria dividido pelo calor na fonte quente é a razão das temperaturas também. Então tá, né, com isso a gente poderia falar o seguinte, né, para aquela equação do rendimento do motor para a máquina do Carnot, a gente poderia falar que o rendimento ele é a quantidade de calor dividido, eu vou colocar módulos aqui, então o módulo da quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, na máquina de Carnot vai ser a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, né? Vai ser a mesma coisa. Então, com isso, a gente tem um rendimento máximo, o rendimento máximo para uma máquina térmica, e esse rendimento máximo para uma máquina térmica é igual ao rendimento da máquina de Carnot. Tudo bem? E aí, então, tem um negócio interessantíssimo aqui, né? Muito legal, sobre rendimentos, e agora que a gente tem essa limitação da máquina de Carnot, que é o seguinte: o que seria se a gente fizesse a temperatura da fonte fria ser 0 Kelvin? O que isso quer dizer? Então isso quer dizer eu fazer o numerador nessa equação ser 0, ou seja, seria eu fazer esse termo da equação ser 0, ou seja, falar que tem uma máquina com rendimento 1, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que seria um rendimento de 100%. O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que contraria a segunda lei da termodinâmica. Não pode, né? Não pode acontecer isso, porque necessariamente você estaria ejetando calor para esse corpo, para esse material que estaria a 0 Kelvin, né? Se isso não acontecesse, não existiria a máquina térmica. E aí, Luiz? Bom dia. Bom? Então, não ia ejetar calor para a fonte fria, e aí então isso não existe porque contraria, né? Não teria fluxo de calor, né? Não teria o corpo que estaria, a parte da máquina que é a fonte quente, ela não teria fluxo de calor, não teria transferência de energia térmica, né? Não sairia energia térmica para realizar trabalho, então não existiria a máquina. Portanto, fere a segunda lei da termodinâmica, que explica que isso não pode acontecer, né? Que na natureza isso não acontece. Então o rendimento de 100% não existe, né? É impossível um rendimento de 100%, pois sempre vai ter energia que vai para a fonte fria. O que nos leva a concluir que nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto, né? Então, é o que eu tinha comentado, acho que em uma das primeiras aulas do ano, que hoje já se chegou muito próximo do que seria o zero absoluto, mas não se chega nele, né? Então, o zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot, que operasse num rendimento de 100 graus Celsius, que operasse num rendimento de 100%, e isso não é possível. Então a gente chega nessa parte de transformações reversíveis e irreversíveis, e isso daqui é um negócio muito legal. O livro ele fala sobre isso de forma muito rápida, porque no fundo esse é um tema muito amplo e muito geral. Então denomina-se como transformação reversível aquela em que, após o seu término, o sistema pode retornar
as condições iniciais pelo mesmo caminho, passa pelos mesmos estados intermediários, na sequência inversa daquela ocorrida na transformação inicial. Esse é o reversível. Sem interferência externa. Então, sem nenhum agente externo ir lá e influenciar isso, o reversível é aquilo que ele volta à condição inicial do mesmo jeito, pelo mesmo caminho, pelos mesmos estados. E aí então percebe que isso é muito restrito, né? É muito específico. E se você pensar numa situação em que isso acontece, é bem difícil pensar numa situação em que isso acontece. Né? Eu poderia pensar em algumas aqui, que é, por exemplo, um pêndulo, né? Então, seria a gente pensar num pêndulo aqui, mas desprezando o atrito, né, que tem aqui na onde eu estou segurando a cordinha, e no próprio ar de movimentar aqui, né? O que mais que seria reversível? Essas transformações termodinâmicas que a gente representa toda a linha, né, elas são transformações reversíveis. Se vocês lembrar lá da definição que eu tinha feito na sala, é um processo quase estático. Por quase estático significa que para cada pedacinho da linha que está representado ali, significa em que ele foi feito, em que teve uma transformação muito lenta de um estado para um estado muito parecido com aquele, né? Ou seja, variou só um pouquinho. Por exemplo, numa transformação a volume constante, que é mais fácil da gente imaginar. Imagina o gás, vamos pensar numa compressão. Então seria como se eu pensasse, tem um gás, né, uma seringa, e aí eu vou lá, coloco um grãozinho de areia em cima da seringa, né? Então tá aqui o pistão, né? O pistão e o gás, e aqui é onde está o pistão. Então eu vou lá, coloco um grãozinho de areia, espero entrar em equilíbrio térmico. Outro grãozinho de areia, espero entrar em equilíbrio térmico. Outro grãozinho de areia, espero entrar em equilíbrio térmico. E assim eu vou fazendo essas transformações muito lentamente, de tal maneira em que, se eu for fazendo o contrário, retiro um grãozinho de areia, espero entrar em equilíbrio térmico. Retiro um grãozinho de areia, espero entrar em equilíbrio térmico. Esse seria esse processo reversível, né, em que a gente voltaria para o mesmo estado inicial, fazendo exatamente o contrário, né? Agora, a transformação irreversível é aquela em que não satisfaz a transformação reversível. Ou seja, seria, por exemplo, a gente tem um copo com água e eu pingo uma gota de tinta nesse copo com água. Eu nunca vou conseguir recuperar essa gota de tinta novamente. Eu pensar aqui no telefone e eu deslizo ele sobre a minha mão. Se eu soltar ele, eu não consigo. Se eu voltar ele para o mesmo lugar, eu não vou voltar ele do mesmo jeito, porque na ida tem um atrito do telefone com a minha mão, na volta também tem um atrito do telefone com a minha mão. No fundo, eu não estou recuperando aquela energia que eu forneci para o telefone. Se eu pensar em simplesmente soltar essa pecinha, né, daqui de cima até na minha mão, ela não vai voltar sozinha na minha mão e devolver a energia que eu forneci em levar ela nessa altura. Então, a maioria das coisas que a gente vive no mundo, elas são irreversíveis, né? Ou seja, é um processo em que só tem o gasto, né, a conversão de energia em um único sentido, vamos falar assim. E aí, então, na termodinâmica, a gente poderia pensar que, tirando esses processos quase estáticos, né, que a gente representa naquele diagrama de Clausius, o diagrama de transformação, todos os outros são irreversíveis, né? E aí tem uma grandeza muito interessante na termodinâmica, que também é uma grandeza de estado. Ou seja, o que é uma grandeza de estado, só para a gente relembrar? A grandeza de estado é aquela em que ela depende somente dos estados iniciais e finais, né? Então, que na mecânica estatística ela conta para a gente uma certa organização do sistema. Essa organização do sistema seria a gente pensar em possíveis distribuições, em possíveis configurações que um sistema pode ter.
E nessas possíveis configurações de um sistema, isso significa, vamos pensar assim, quanto menor o número de configurações que o sistema pode ter, menor vai ser essa grandeza. Quanto maior o número de configurações que esse sistema pode ter, maior vai ser essa grandeza. E aí então ela é chamada de entropia. Ela também é chamada de grau de desordem. E aí então essa desordem entra com o quê? Com o número de configurações. A princípio, quanto maior o número de configurações de um sistema, maior vai ser a desordem dele. E aí então a gente poderia pensar, o que seria essa configuração? Então, seria a gente pensar, vou organizar o meu quarto. Então, para organizar o quarto, eu vou pegar todos os livros, colocar eles em ordem alfabética. O primeiro critério vai ser o tamanho, o segundo critério vai ser a ordem alfabética e o terceiro critério a cor. Isso para empilhar os livros. Então, pensa que para manter isso, para manter esses livros desse jeito, são configurações muito restritas. Então a gente tem poucas configurações para colocar cada livro. Então eu tenho pouca mobilidade para organizar esses livros. O que é o mais fácil? O que a gente poderia pensar em ter maiores configurações? É simplesmente fazer uma pilha. Então eu simplesmente empilho os livros de qualquer jeito. Então, empilhar os livros de qualquer jeito significa que eu posso pegar um livro que tem um título que começa com Z e colocar na parte de cima ou na parte de baixo. Ele tem a cor azul ou vermelho, eu colocar na parte de cima ou na parte de baixo. Então, eu posso configurar esses livros, ordenar os livros de muito mais possibilidades. Então, seria como se a gente pensasse que eu tenho muito mais configurações do sistema. Isso seria o mesmo que a gente falasse que esse sistema em que eu simplesmente empilho os livros tem uma entropia maior do que esse outro em que tem que ser. Primeiro critério na ordem por tamanho, depois na ordem alfabética, depois por cor. Então percebe que nesses três critérios são muito mais restritos, muito mais restrita a posição que cada livro pode ter. Ou seja, eu tenho muito menos estados, muito menos configurações possíveis para organizar, por exemplo, os livros. Então, essa entropia lá na mecânica estatística ela está relacionada com isso, grau de desordem. Tudo bem, só que aqui a gente não vai falar de entropia relacionada com grau de desordem, a gente vai falar de entropia relacionada com máquina térmica. Por quê? Porque a gente não fala sobre mecânica estatística no nosso curso, A gente fala sobre termodinâmica. Termodinâmica trata entropia como uma relação, uma equação de estado para descrever um sistema. Então, assim como surge a grandeza da energia interna para falar sobre a primeira lei da termodinâmica, na segunda lei da termodinâmica tem essa entropia. E aí, então, a gente pode falar o seguinte, que a entropia ela corresponde a uma função de estado do sistema termodinâmico, assim como a energia interna. Então, assim como a pressão, assim como a temperatura, assim como o volume, assim como a energia interna, a gente tem a entropia. E aí, então, o Clausius ele propõe esse teorema, que no ciclo de Carnot eu posso escrever a razão entre a energia fornecida pela fonte quente para a máquina térmica, dividido pela temperatura que a fonte quente tem. Isso vai ser a energia ejetada na fonte fria pela máquina térmica, dividido pela temperatura da fonte fria. E aí então o Clausius ele vai lá e consegue falar o seguinte ainda. Na verdade, isso pode ser generalizado para qualquer máquina térmica, essa razão entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria ser igual a... a quantidade de calor fornecida pela fonte quente dividido pela temperatura vai ser igual à quantidade de calor ejetada na fonte fria dividido pela temperatura. Isso se a gente pensar
em qualquer ciclo reversível, ou seja, em qualquer ciclo que eu consigo representar aquele diagrama de transformação, eu consigo escrever essas razões. Então, seria como se a gente pensasse, vamos imaginar aqui, seria como se a gente pensasse, é uma viagem muito massa, seria como se a gente pensasse no ciclo da pressão em função, no diagrama da pressão em função do volume. Então vamos pensar que eu tenho um ciclo termodinâmico que é esse negócio maluco aqui. Então seria, deixa eu voltar o zoom aqui um pouquinho. Seria como se eu pensasse em que eu vou vir aqui nessa máquina térmica maluca e aí então eu vou pegar um pedacinho pequenininho aqui e falar que ele é uma isotérmica, então um T1 e aqui um Q1. Então eu pego um pedaço pequenininho desse ciclo termodinâmico maluco e falo que ele tem uma temperatura T1 e um pedacinho de adiabática, Q1. E aí eu vou fazendo isso em todo o ciclo até descrever ele todo. Então, no fundo, eu troco esse ciclo que é o dessa máquina térmica maluca por um monte de pedacinhos de máquinas de Carnot. E aí, então, no fundo, eu consigo manter essa relação aqui, onde eu vou ter várias dessas relações de quantidade de calor dividido pela temperatura, quantidade de calor dividido pela temperatura, e isso até ser o ciclo fechado. E isso vai ser zero. Se é um processo reversível, obviamente. Se é reversível, então significa que eu posso fazer aquele desenho. Então, nos processos reversíveis, a gente tem essa relação entre a razão da quantidade de calor num pedacinho de adiabática dividido pela temperatura num pedacinho de isotérmica. Então, na verdade, é o contrário. A quantidade de calor num pedacinho de isotérmica e a temperatura num pedacinho de adiabática, nessa variaçãozinha. Então seria como se a gente falasse que se eu somar todas essas, no fundo isso tem que ser zero. Por quê? Porque se eu somar todas elas, eu vou ter exatamente a razão que o Clausius falou aqui em cima, que eu vou ter exatamente todo o calor e a temperatura da fonte quente e todo o calor e a temperatura da fonte fria. Então a soma dos dois tem que ser zero. E aqui percebe que já não tem mais os módulos. Então de fato agora o calor da fonte quente é positivo porque a gente está fornecendo ele para o gás, e o calor da fonte fria ele é negativo porque ele está sendo ejetado pelo gás, está sendo retirado do gás. Então seria como se a gente falasse isso, né? Então assim como num ciclo a variação de energia interna é zero, agora a soma total dessa grandeza, né, quantidade de calor dividido pela temperatura, também vai ser zero. E aí então o Clausius vai lá e define que essa variação da quantidade de calor para essa temperatura, ela é a variação da entropia. Então ele define essa coisa para um ciclo termodinâmico como sendo a variação da entropia. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a variação da entropia, né, então, ela é a variação da quantidade de calor dividido pela temperatura. E no sistema internacional, a entropia é dado por Joule dividido por Kelvin, porque é quantidade de calor dividido por temperatura. Tudo bem. E aí, então, como é que funciona a entropia? Né? Vamos pensar aqui. Do que foi falado, então a ideia da entropia é, se um sistema ele recebe calor, a sua entropia aumenta. O que isso quer dizer? Então, se ele recebe calor, significa que ele está aumentando essa entropia. Se a gente linkasse isso lá com a mecânica estatística, seria a gente falar, se ele recebe calor, a gente aumenta as possibilidades de configuração do gás. Então o gás pode ter mais configurações, mais posições de partículas, mais valores para a energia cinética do gás para assumir. Tudo bem. Se, por outro lado, o gás ele diminui, ele perde calor, então tem uma variação negativa da entropia.
E se é um processo adiabático, a entropia não varia. Então tá, aí então a gente poderia pensar, se a gente fala de um ciclo de Carnot, deixa eu arrastar isso daqui para o lado, porque eu acho que eu estou bem na frente. Deixa eu arrastar isso aqui para o lado. Então, para um ciclo de Carnot, como é que é o esquema? Do processo de D até A, então, ó, de D até A é um processo isotérmico. Se é isotérmico, então ele está absorvendo, né? Então não tem variação de energia interna e todo o calor que é absorvido é convertido em trabalho, porque isso daqui é de Carnot, tá? Carnot. Então, ele está absorvendo a quantidade de calor QA e a temperatura é TA, né? Então, ele está absorvendo calor, uma variação positiva da entropia. Então, do estado A até o estado B é uma adiabática. Então, se é adiabática, a quantidade de calor é zero, a variação da entropia é zero. Do estado B até o estado C, então ele está cedendo calor para a fonte fria, né? Ejetando calor para a fonte fria, e aí então a quantidade de calor ela é negativa, e com isso a variação da entropia é negativa, menor do que zero. Do estado C para o estado D, então ele fecha o ciclo, novamente uma transformação adiabática, e aí então tem novamente uma variação da entropia nula. Certo? Então a ideia da entropia é essa, né, de que a gente também pode ter uma noção de como é que um ciclo termodinâmico muda olhando para essa nova grandeza, para essa nova equação de estado que é a entropia. Então seria isso para os conteúdos, né?